minha gente, depois de uma feijoada nesse sabadão, eu me encontro aqui largado, aqui no palco do programa Tarde Boa. Que nada, que largado nada, eu tô muito animado porque hoje é sábado e o programa de sábado tem o quadro Descomplica com o meu xará, Padre William Coutinho. Será que qual que é a boa de hoje, Padre William Coutinho? Tem também aquele quadro Faça Você Mesmo, que, olha, todo sábado eu fico olhando aquilo ali e até hoje eu aprendi a fazer uma coisinha ali, porque é fácil, mas ao mesmo tempo o rapazinho aqui, ele é mais de pedir pro soco fazer. Essa é a verdade. Tem que ter talento pra ficar inventando aquelas coisas, aqueles artesanatos ali. Não é minha praia, não. Mas tem aquele quadro bacana demais, que é o quadro que fala sobre o mundo pet. Chega de conversa, William. Roda a vinheta. Quero acolher você de Curitiba e região metropolitana e aniversário de Curitiba. Parabéns, Curitiba. Também Salvador, Bahia. Alô, Bahia. Alô, povo baiano. Que Deus abençoe todos vocês. Mas acolho vocês que nos acompanham também pela Sky, pelo aplicativo da TV Evangelizar, pela plataforma de streaming. Enfim, sejam todos bem-vindos. O povo gosta de dar umas risadas, gosta das respostas do meu xará, Padre William Coutinho. Vamos ver o que ele vai aprontar conosco hoje. Qual que será a resposta? Vamos ver aqui, ó. A resposta hoje, o Padre William Coutinho vai falar com aqueles que já foram traídos. E quando fala de traição, são várias formas da pessoa ser traída, nem sempre é um relacionamento, mas vamos acompanhar aí Padre William Coutinho, quadro Descomplica. Oi, eu sou o Padre William, o padre que descomplica. Uma seguidora enviou: olho por olho, dente por dente. Fui traída. Posso trair? Minha querida, vamos começar pela lei de talião que você acabou de citar. Eu não sei se te avisaram, se você está com sinal no dia, mas parece que Jesus falou alguma coisa sobre não pagar o mal com o mal, se baterem na sua face direita, oferecer à esquerda. Só uma dica para começar. Faz uma atualização no software aí, tá? Agora, sobre o seu caso especificamente, eu vou citar uma frase que eu li em algum lugar que não faço ideia de quem escreveu. Não se torne aquilo que lhe feriu. Autor desconhecido, que eu não faço ideia de quem seja. Se você souber, me envie para que eu possa dar o devido crédito. Eu posso imaginar a dor que você sentiu ao ser traída e não quero de forma alguma minimizar os seus sentimentos. Até porque, como padre digital influencer sem influência nenhuma, o meu papel é dar voz à minha audiência. Mas pense que causar a mesma dor que lhe fez tão mal em outra pessoa não vai anular ou retirar a sua. A regra de ouro de não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem a você se encaixa perfeitamente no seu caso. Assumir um papel de um traidor, além de injusto com a pessoa incrível que eu tenho certeza que você é completamente desnecessário e dispensável. A falta de caráter está em quem traiu. Não faça o mesmo. Então não seja uma pessoa tóxica. Lembre-se sempre da filosofia do seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E é com a frase desse grande filósofo do entretenimento que eu encerro esse vídeo. Mas estarei sempre aqui para responder às dúvidas que os meus queridos seguidores me enviarem. Adeus. Eu sentei para assistir de camarote a resposta do meu xará. De uma forma aí descontraída, mas com muita sabedoria, com muita verdade. A forma de agir daquela pessoa, a falta de caráter daquela pessoa também não pode ser a sua. Mas mudando agora de assunto, eu estou aqui com o livro do Padre Reginaldo Manzotti, Mais Forte do que o Mal. Eu não sei se você já adquiriu esse livro. Se você ainda não adquiriu, corra nas melhores livrarias do Brasil. Um livro que tem 9 capítulos para você aprofundar o seu conhecimento sobre Nossa Senhora e também o seu amor.
E no final tem também ali as orações dedicadas a Nossa Senhora. Então você pode adquirir esse livro nas melhores livrarias do Brasil ou pelo site produtosqueevangelizam.com.br. Mas agora chegou aquele quadro, faça você mesmo. Como nós sofremos com esse calorzão, né? Mas vamos agora aprender, minha gente. Eu vou até observar isso aqui, porque eu vou tentar fazer lá em casa, hein? Eu vou tentar fazer lá em casa. Como fazer um ar-condicionado com tijolos? Vamos ver. Tá sofrendo com esse calor insuportável e não sabe mais o que fazer? Ar-condicionado tá um absurdo de caro. E esses ventiladores que você compra só espalham ar quente, né? Pois se liga, porque hoje eu vou te ensinar a criar um ar-condicionado caseiro usando apenas alguns materiais simples. Uma bacia, 4 tijolos, uma garrafa de água e um ventilador. Parece mágica? Não é. A água nesses tijolos vai ser o segredo para refrescar sua casa e deixar o clima bem mais agradável. Ficou curioso? Então não perde essa dica e vem comigo. Eu quero o nome de quem que mandou esse vídeo aqui para produção. Como diz o Dom José Antônio Peruso, quem que mandou o vídeo dessa geringonça? Meu Deus do céu, vamos mudar de assunto. Ô diretor, posso chamar o intervalo ou já começo a falar da noite de louvor aqui? Porque eu fiquei até desconcertado com esse vídeo aí do ar-condicionado. Mas vamos lá, eu vou começar a falar da noite de louvor e termino no próximo bloco. Nessa última segunda-feira, nós acompanhamos aqui na TV Evangelizar o nosso querido irmão Tony Alisson. Um momento fortíssimo de muito louvor, muita pregação, e também esteve conosco o padre Everson Kloster, e você vai poder acompanhar agora. E eu quero lembrar você que perdeu segunda-feira, é só para você ficar com água na boca. Teremos a exibição especial amanhã, domingo, logo depois da missa das 18 horas. Vamos ver. Quase 20 anos atrás, eu tive um encontro com a palavra. Quando eu me encontrei com essa palavra, eu estava na desgraça. Estava no fundo do poço, sem perspectiva, sem propósito, triste. Eu usava drogas, eu bebia todos os dias, minha família estava toda dividida. Tinha 15 anos de idade, 15 para 16 anos, e então eu me encontrei com essa palavra. Tive um encontro profundo com essa palavra, e então a minha vida nunca mais foi a mesma. Bacana, gente. Então, noite de louvor, Tony Alisson, padre Everson Kloster. Você vai poder, se você perdeu segunda, a oportunidade é amanhã, mais ou menos 7 horas da noite. Termina a missa, direto aqui do santuário, na sequência, noite de louvor com Tony Alisson. E segunda-feira, nós teremos Padre Pierre Maurício conosco, conforme você está vendo na tela. Padre Pierre Maurício, que é de Juiz de Fora, Minas Gerais, ele estará conosco na próxima segunda-feira. Lembrando que são 11 anos. 11 anos do nosso grupo de oração nacional, que tem feito aí um trabalho de evangelização muito grande no Brasil, e muitas famílias têm retornado para Deus nesse momento de espiritualidade, estão mais próximos de Deus. Então, próxima segunda-feira, Padre Pierre Maurício de Juiz de Fora aqui conosco. Quero mandar um grande abraço para o povo que nos acompanha em Juiz de Fora pelo canal aberto. Mas antes de ir para o intervalo, eu quero pedir a sua ajuda, eu quero pedir a sua generosidade. Esse é o momento que eu peço a sua contribuição. Fazer televisão é muito caro. A evangelização,
a palavra de Deus, nós não cobramos por isso. Você não paga para assistir uma missa aqui na TV Evangelizar 7h30, meio-dia, domingo, 11 horas da manhã, às 18 horas, não. Nós não cobramos por isso. E nem devemos cobrar, seria um pecado. Mas o custo para fazer essa missa chegar até você, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Recife, o custo é muito alto. Olha, eu estou aqui com vocês agora nesse programa, só que nós estamos com 2 cinegrafistas. Eu estou ali com o diretor, eu estou com o contra-regra. Lá em cima nós temos mais 3, 4 pessoas, operador de áudio, nós temos a equipe no máximo, pelo menos 10 pessoas para fazer esse programa acontecer. Uma missa, por exemplo, que é transmitida do santuário, muito mais pessoas envolvidas. Então o custo é para fazer esse conteúdo chegar até você. Por isso que nós precisamos da sua ajuda. E a sua ajuda pode ser simplesmente R$10, pode ser pouco para você. Mas na vida de uma criança que também é ajudada através da sua contribuição, faz uma grande diferença. Então, seja generoso agora e nos ajuda, seja com R$10, seja com 20, o importante é você participar, é você contribuir. E com essa motivação, eu vou para o intervalo e no próximo bloco nós vamos falar aí sobre os cuidados com os pets, nesse tempo de outono ali, já preparando, depois do inverno, como que nós devemos cuidar dos nossos bichinhos. Voltamos já. Já estamos de volta com o programa Tarde Boa, aqui na TV Evangelizar. E sempre é bom lembrar, né? Experiência de Deus com o padre Reginaldo Mazzotti, de segunda a sábado, 22 horas. E temos agora também todas as sextas-feiras, às 19 horas, Rede Vida Evangeliza com o padre Reginaldo Mazzotti aqui na TV Evangelizar. Ô, dona Maria, eu não sei se a senhora assistiu ontem. Se não assistiu, faça-me um favor, né? Próxima sexta-feira, Rede Vida Evangeliza com o padre Reginaldo Mazzotti, mas aqui na TV Evangelizar. Vamos falar sobre injeção? Quem que gosta de tomar injeção aí? Levanta a mão para me ver. Alguém gosta de tomar injeção? Ninguém, né? Se você não gosta, imagine os nossos animaizinhos de estimação. Vamos acompanhar esse BT. A lo que yo vine fue a esto. Mickey. Allora, la puntura. Olha, o diretor tá me falando aqui que tem cinegrafista aqui que faz mais escândalo que esses bichinhos de estimação que estão aí. Mas, de fato, não é fácil, né, Anderson? Recebo aqui o médico veterinário Anderson Ribeiro, sempre conosco, todos os sábados. Seja bem-vindo, Anderson. Olá, boa tarde. Realmente não é fácil. Os animaizinhos, às vezes, eles deixam o veterinário à prova aí de tudo. Pode acontecer acidentes na profissão aí, mas na maioria das vezes é mais engraçado mesmo a cena que eles fazem. Acaba sendo cômico, né? Acaba sendo cômico. Ô Anderson, nós vamos falar sobre outono. O outono está aí e como cuidar dos nossos... Vamos falar dos pets, né? Como cuidar dos nossos pets nesse tempo, nessa estação específica do outono? Olha, a gente fala muito quando vai entrar no verão, né? Tem que cuidar com o calor, tem que cuidar em deixar o animal hidratado. A gente fala muito no inverno, mas existe a estação do ano de transição, que é o outono. Então, num cenário ideal em que as pessoas vacinaram os seus cães no final do ano para viajar, os animais estão vacinadinhos ali, agora que entrou o outono,
o que acontece? É muito comum, principalmente é bem determinado isso aqui no sul, no sudeste, a amplitude térmica nessa época do ano, né? Então o céu fica mais limpo porque está mais seco, então durante o dia faz uma temperatura mais agradável, um calor, e durante a madrugada a temperatura despenca. Cai bastante. Então a gente precisa ter esse cuidado, não só com o cachorrinho que está no quintal, ou até mesmo em casa, com o gatinho, mas também com as aves, que elas são bem sensíveis a essa amplitude térmica, essa mudança de temperatura, né? E também, outra coisa que como a temperatura está mais agradável, está mais amena, a gente esquece muitas vezes que também o animal precisa se manter hidratado. Aquilo que a gente orienta a fazer no verão, que é trocar a água constantemente e manter com a água fresca, isso daí vale também para o outono. Então a gente tem sempre que se atentar à hidratação do animal também. Então esses são os principais cuidados que nós devemos ter, né? Entre a questão da água, Sim. do ambiente, da temperatura. Exatamente. Não só isso, né? O animal ele já começa a se preparar para o inverno, né? Então, manter o animal sempre bem nutrido, o animal vacinado, vermifugado, né? Para se preparar para essa próxima estação que vai vir e acaba exigindo um pouco mais da imunidade dele. Então, durante essa época do ano, já quem tem não só cachorro, gato, papagaio, passarinho, mas também quem tem os répteis, que é o que às vezes eu venho aqui, também se atentar com o sistema de aquecimento, já deixar calibradinho ali, porque vai ser exigido, né? O animal vai precisar de uma fonte de aquecimento. Também se atentar com a alimentação do animal, uma vez que o animal precisa estar com a imunidade em dia para poder se preparar. Se falando de roupas, cães e gatos, nessa época do outono, é preciso usar roupa? Tem gente que fala, isso é uma papagaiada, não precisa usar roupa, pra que isso? É frescura. Precisa, não precisa? Olha, é que assim, vamos falar dos animais que têm raça, né? Cada raça ela foi desenvolvida numa região do mundo. Então, esses animais que vêm de uma determinada região, eles estão preparados para o clima naquela região. Então, a gente pega e traz, às vezes, um animal que é de outra região para nossa. Pro sul, por exemplo, Curitiba. É um animal que, às vezes, ele foi desenvolvido, a raça foi desenvolvida num ambiente que é quente. Ele vem para cá, ele precisa se adaptar. Ele não vai conseguir se adaptar porque são centenas de anos ali de evolução para ele chegar naquilo que ele é. Então, às vezes, se faz necessário. Né? Dependendo do caso. Cada caso é caso, não é todo caso. Não é todo caso. Existem animais que toleram e que se dão muito bem em temperaturas menores. Existem animais que se prepararam para isso, né? Mas, todo caso tem que ser avaliado. Isso com o próprio bom senso do tutor ou até com a ajuda de um médico veterinário que vai passar a orientação correta. Se falando agora da alimentação do cachorro, principalmente, a alimentação ela precisa ser adaptada para esse período? Sim, toda alimentação ela precisa ser adaptada, né? Porque a gente falava no verão de optar por alimentos mais frescos, a gente agora começa a falar de aumentar um pouquinho dessa ingestão calórica também do que o animal vai ingerir, né? Então, proporcionar ao animal ali opções para que o animal consiga aumentar o metabolismo sem exigir muito dele. Tem rações específicas para dar esse aumento calórico? Sim, hoje em dia, com a tecnologia, né, foram desenvolvidas, já estão sendo desenvolvidas, é uma constante, né? Então, constantemente são lançadas no mercado rações, alimentos adequados para cada tipo de animal, para cada tipo de época do ano. Então, legal. Se o tutor ele pesquisar, ele vai achar alimento adequado para cada caso. Se falando de banhos, nessa época, nessa estação, deve ser menos frequente? Os banhos, eles podem continuar com a mesma frequência, né? Que não se deve dar muito banho por conta daquela
película ali, aquela camada de óleo que o animal tem naturalmente, que faz parte da proteção dele. Então a gente não pode dar muito banho para não tirar essa proteção natural do animal. Mas usar o bom senso, né? Num dia que tá lá muito frio, um dia que tá chovendo, um dia que tá ruim pro animal, que tá ruim pra gente mesmo, a gente não vai fazer o animal ficar submetido a esse tipo de estresse. Se falando de vacinas, Anderson, nesse tempo tem alguma mudança? Algo precisa ter alguma vacina específica? Ou... Olha, vacina específica para esse período do ano, Não, acredito que não. Tendo cuidado básico ali com o animal, não vai precisar de nada específico. Questão de pulgas, carrapatos nessa época, tem algum cuidado especial? É o de sempre? Olha, a frequência com que os carrapatos, por exemplo, aparecem diminui, né? Eles ficam mais inativos no frio, né? Principalmente por conta do ciclo no ambiente deles, que eles ficam mais adormecidos, vamos dizer assim. Mas isso não significa que a gente deva baixar a guarda, né? A gente deve sempre manter esse tipo de proteção contra ectoparasita sempre em dia. Se falando agora daquele passeio clássico que o dono costuma dar com o seu pet ali. No outono, praticamente vai depender da raça, também... Olha, os passeios, questão de diminuir ou não? Eles são essenciais, né? Para manter a saúde do animal, para a saúde psicológica do animal, até para fazer bem com questão da harmonia no ambiente, na família, né? O passeio, ele se faz necessário, ele é básico. Todo mundo que pensa em ter um animal, ele tem que pensar que isso daí é uma coisa básica. Só realmente ter aquela questão de conhecer o animal e usar o bom senso, né? A gente não pode jamais fazer com que o animal se submeta a riscos que possam diminuir a qualidade de vida dele. Bacana, gente. Esse é o bate-papo com o Anderson. Uma de suas considerações finais, a equipe sempre joga as redes sociais, mas fica livre também para, se você quiser aí falar das suas redes sociais, o pessoal acompanhar teu trabalho também. Olha, se alguém quiser acompanhar, são poucas coisas que eu acabo expondo por conta da falta de tempo no dia a dia, mas é @silva.andersonrs. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, quiser realmente para sanar alguma dúvida, eu estou à disposição. Bacana, bacana. Anderson, muito obrigado. Anderson, super parceiro, sempre conosco aqui, todos os sábados falando aqui desse universo, desse mundo pet. Dona Maria, seu José, a questão do banho é pros pets, hein? Pelo amor de Deus, continua tomando banho certinho aí, todos os dias, hein? Mas já estou ficando por aqui, mas terça-feira estaremos de volta, meu povo. Tchau! Ótimo final de semana!